Boa tarde, pessoal de Roraima, povo bonito, povo estudioso, a Alana, a Eduarda, o Arlisson, que chegaram agora. Aliás, já estão aí, né? Há um tempinho. Hoje eu tirei o gorro. O Arlisson falou... Como foi que o Arlisson disse, meu Deus, da minha touca? Como foi, né? Turbante, pedaço de pano, né, Arlisson? Da nossa touca. Peraí que tu vai usar também, tu vai usar avental. Avental. Quando eu te ver de touca, também vou dizer, viu, Alisson? Olha o avental na tua cabeça aí. Mas é assim mesmo, a gente usa mais aquilo, a gente se acostuma. As minhas fotos são tudo com aquilo na cabeça, me acostumei. Já estou me sentindo assim, sem nada aqui. Eu não coloquei hoje, está ali para lavar. Gente, eu não sei que horas vai terminar a nossa aula, mas ela é uma aula simples, mas importante, certo? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre medidas antropométricas, o papel do técnico de enfermagem em fazer essa medição. Inclusive, é uma função do técnico de enfermagem fazer essa medição. Nos consultórios, nos hospitais, nos hospitais de pediatria, certo? É uma função. E são acompanhamentos muito importantes. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Vamos falar sobre peso, altura ou estatura, vamos falar sobre o perímetro cefálico, vamos falar sobre o perímetro abdominal ou a medição da cintura, o que a gente tem que observar nos pacientes, tá? Eu preparei aqui uns slides para vocês, e aí nós vamos discutir esse assunto hoje. E depois, lá na frente, vamos fazer um exercício sobre isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ixi, já errei, gente, peraí. Ah, Jesus. Vou parar aqui meu vídeo para ficar legal. O nome não são só medidas. Encerrei o quê? Foi? Peraí. Ah, meu Deus. Você está apresentando para a apresentação um guia do Chrome. Pronto. Tá ok? Bom, mas essas palavras, hoje nós vamos aprender algumas palavras aí relacionadas à nossa área da saúde. Não só são medidas, o nome certo é medidas antropométricas, que nós vamos utilizar. Então, a antropometria é o estudo das medidas de tamanho e proporções do corpo humano, bem simples assim. Coloquei esse conceito bem enxuto aí para não dizer outra coisa. Medidas do corpo humano. Seja bem-vindo ou bem-vinda quem está entrando aí, tá? Eu não coloquei mais o nome das pessoas que realizam as medidas, o antropometrista, são os que realizam essas medidas. Por exemplo, o IBGE forma antropometristas quando vai fazer esse estudo na comunidade. De altura, o IBGE tem inclusive um manual de antropometria, a Fundação Oswaldo Cruz também tem, eu vou mandar inclusive um manual para vocês também. Quando eles fazem essas medidas nas residências, eles fazem as medidas e também verificam a pressão arterial, e usam isso como parâmetros de crescimento e desenvolvimento da população, inclusive das crianças. Antropometrista, lembra disso. Algumas medidas, e as mais importantes, porque eu coloquei outras aqui no nosso slide, mas é a altura, também chamada de estatura, o peso e a circunferência de cintura. A circunferência de cintura eu não coloquei,
mas ela também é chamada de circunferência abdominal. Muito importante a circunferência da cintura, principalmente em nossa área médica. Eu trouxe também um vídeo para vocês, um vídeo do pessoal da medicina, falando das medidas antropométricas, que mais são utilizadas na área médica, e que a gente precisa se alertar para poder dar a medida correta para o médico. Porque a gente vai fazer essas medidas em vários momentos, e isso pode demonstrar algum parâmetro de alteração de doença, uma piora ou uma melhora. Vamos discutir um pouquinho mais isso lá para frente. Ora, para que serve, então, medir as pessoas, né? São utilizadas para o diagnóstico do estado nutricional, a desnutrição, o excesso de peso, a obesidade e muitas outras doenças. Avaliação dos riscos para algumas doenças, como diabetes mellitus, doenças do coração e hipertensão, em crianças, adultos, gestantes e idosos. Aquela fita métrica, que eu espero que vocês consigam uma fita métrica para vocês têm que ter uma fita métrica, né? A fita também é chamada de fita antropométrica. Nós conhecemos como fita métrica. Uma fitinha de várias cores. Vocês têm que ter uma, porque em vários momentos da prática de vocês vão precisar dessa fita. Então, cada um pode adquirir sua fita, porque eu acho que é bem baratinho. Eu acho que se custar no máximo uns R$5 é muito. Pega a fita da sua avó de costura, fica para você, né? Ou da sua mãe ou do seu pai, pega a fita dele. Não vale aquelas trenas de metal, não dá para medir com aquelas trenas, pessoal. Trena de metal não dá. Se fosse de fita, dá. Inclusive, até coloquei depois, vou lá na frente, achei umas trenas tão chique que eu nunca tinha visto, e vou compartilhar aí com vocês. Bom, então, serve para alguns parâmetros. E em vários momentos, o próprio médico, o enfermeiro vai dizer, mede o paciente, coloca a data, o horário, mede aí o paciente, ele vai lhe pedir para você fazer essa medição. Então, altura ou estatura. Nós temos um equipamento, vai decorando aí, vai anotando, o nome do equipamento que a gente usa para medir as pessoas se chama estadiômetro. Esse equipamento nem sempre está à disposição dos profissionais, é mais em grandes hospitais, onde existe uma sala exclusiva para essa medição, existem equipamentos como esse daí. Mas não é bem assim a nossa realidade. A nossa realidade é uma fita grudada na parede, essa é mais a realidade das pessoas, onde a gente tenta fazer essa medição de um paciente adulto, que não é tão fácil com a fita, porque tem que encostar bem a pessoa na parede, a posição, né? Observa aí a posição, pés afastados, braços ao longo do corpo, a coluna reta, o olhar para o horizonte, e ainda vamos ver aí o plano de Frankfurt. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. Já. Aqui nesse momento, o aparelho chamado estadiômetro é o que mede a estatura do paciente. Percebe o seguinte, que o aparelho pode estar em centímetros e pode dar também logo o metro. O metro, ele pode indicar o metro e pode indicar os centímetros. Então, vocês vão ter que saber, conhecer essas medidas para poder registrar. Lembra que 1 metro é 100 centímetros. Lembra disso. Então, se o paciente mede 1,50 m, ele vai medir 150 centímetros. Você tem que saber dessas medidas. Nem coloquei aqui,
mas depois nos exercícios, eu vou até registrar aqui, no exercício eu vou cobrar de vocês. Espera aí. Vou registrar aqui. Algumas coisas a gente não coloca, que é justamente para vocês também pesquisarem. Show de bola. O que você tem que fazer? Você tem que pedir para o paciente retirar os sapatos, retire as roupas pesadas, porque isso pode modificar a postura do paciente. Casacos, jaquetas, blusas grossas, também vão impedir que ele encoste o seu corpo no estadiômetro, a região glútea, a região dorsal, né? Ele encoste mais no estadiômetro. Então, tem que tirar essas roupas, casaco, blusa grossa. Remova o enfeite da cabeça, principalmente das mulheres, né? Não pode estar de boné, prendedores de cabelo, fivela, tiara, lenço, presilha, nada disso. O cabelo tem que ter, ele pode estar amarrado? Pode, mas com o rabo de cavalo, como a gente fala no popular, para baixo, como vocês viram na foto anterior. Aqui diz que disfarça qualquer tipo de penteado, mas olha, só se o rabo de cavalo estiver para cima. Ó, aqui a moça está com o rabo de cavalo, mas não está impedindo a medida. E eu digo até que tá, porque ela poderia estar com esses ombros, né, um pouquinho mais recostado aqui no aparelho. Mas ela está na posição dela correta, porque ela tem aqui uma alteração na coluna, muito comum nas mulheres no Brasil, que a gente chama de lordose, onde a curvatura da região lombar é bem acentuada. A maioria das mulheres tem isso. A maioria das mulheres. Os homens não têm muito essa lordose, essa curva muito acentuada na região lombar. Então, no máximo, não sei se eu coloquei aqui, o paciente pode estar de meias, se ele não quiser ficar com os pés descalços, mas no máximo ele pode estar de meias. Para medir a altura, deve ser realizada com o indivíduo descalço ou com meias e vestindo roupas leves, de modo que se possa observar o contorno do corpo, como a gente já acabou de falar. Também tem que respeitar o limite de cada um. Ali na foto, vocês viram uma mulher com lordose, né? E existem pessoas, principalmente idosos, que têm cifose. O que é cifose? É com S, tá, pessoal? C-I-F-O-S-E. Cifose. Bom, a cifose é a curvatura, então, da coluna torácica e cervical. Mas essa curvatura faz com que a pessoa fique com aquela palavra que alguns diferem de região para região. Tá? Eu vou dizer, eu não vou até pesquisar para não dizer errado, né? Mas popularmente, eu acho que é conhecido como corcunda. Tem gente que fala carcunda, né? Eu acho que é corcunda. É, corcunda. Certo? Mas, na verdade, corcunda, que eu sei que vocês conhecem que é corcunda. Deixa eu voltar aqui para o meu. Corcunda se chama, na medicina, na área médica, vocês podem pesquisar, se chama cifose. Então, se o paciente tiver cifose, não tem como você encostar o ombro desse paciente no estadiômetro, não tem. A gente tem que respeitar, né, a constituição física do paciente. De repente, ele tem também uma dificuldade de mobilização, uma perna é mais torta do que a outra, né? A postura dele já vem com um problema já de saúde antigo. Você não pode estar forçando, tem que ser no tempo e na condição de cada paciente. O ideal seria isso aqui que nós estamos falando. O indivíduo deve ficar em pé, com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, braços relaxados ao longo do corpo e palmas das mãos
voltadas para o corpo. Ó, repetindo aqui, deixa eu ver se a moça ela fez tudo isso. Fez, né? Os pés abertos, palma da mão voltada para dentro do corpo, o ombro bem alinhado, a cabeça reta e o olhar no horizonte. Tá correto aí a postura dela para a medição, ok? Olha, outra pessoa aqui, linha da visão olhando para o horizonte. Eu não sei o que foi que eu coloquei aqui deixa eu acho que foi mais para frente. O plano de Frankfurt, que é exatamente isso que vocês estão vendo. É a parte superior da orelha, alinhado com a órbita inferior, órbita no olho, tá? Orelha, percebe aqui nessa foto dessa moça, que a orelha aqui, ó, alinhada com a órbita, não é, do olho. Então, isso aqui, ela olhando para o horizonte, por quê? O paciente não pode estar olhando para baixo, porque vai mudar a estatura dela, a altura. Não pode estar olhando para baixo, nem pode estar olhando para cima, nem pode estar olhando para os lados. Então, assim, tem que estar nessa posição. Isso já é uma boa visão de você perceber se a pessoa tem algum problema. Às vezes uma perna é mais esticada do que a outra, mais comprida, tem um problema de linha, vale a palavra fugir. Desnivelamento. Olha aí, como é que pode? A palavra portuguesa é uma desgraça. A palavra fugiu aqui do meu computador mental. Desnivelamento aqui das pernas. Uma é mais alta do que a outra e assim por diante. Outra coisa que nós falamos, eu vou já falar das 3 alterações principais visuais da coluna vertebral. Eu falei, espero que você já tenha decorado. Lordose é quando há uma curvatura maior, uma curvatura na direção, né, do dorso da coluna lombar, como esta moça também tem, lordose aqui, ó, lordose. Que a curvatura lombar, ela não é tão acentuada assim. É mais parecido com essa moça aqui, ó. O correto, ser dessa azul, dessa blusa azul, né? Ela não tem tanta lordose, mas essa daqui, né, tem muita lordose, a anterior também. É porque eu olhei para essa moça aqui de preto e eu vou dizer aqui o que ela tem. Percebe aqui, não sei se vocês vão perceber. Bom, lordose é a curvatura excessiva da coluna lombar, cifose é a curvatura excessiva, mas para fora da coluna torácica, e a escoliose, vocês já devem ter escutado essa palavra por aí, crianças às vezes sempre têm escoliose, é a curvatura da coluna para as laterais. A pessoa é meio torta para um lado. Às vezes essa curvatura ela é bem sutil, você não percebe muito. Mas isso faz com que um ombro fique mais caído do que o outro. A postura do ombro não fica na mesma linha, no mesmo plano. Faz com que as pernas também, às vezes, fique também numa postura um pouco, uma mais comprida, outra mais curta. E isso é por conta da escoliose. Às vezes a gente percebe também o quadril dessa pessoa, ele é deslocado para um certo lado. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas essa moça aqui está torta. Essa moça de preto aqui todinha, né? Parece que esse ombro, o ombro dela direito, que na tela a gente vê do lado esquerdo, está mais elevado do que o ombro esquerdo. Então, provavelmente, ó, parece também, ó, que tem uma gordurinha aqui a mais do lado do que esse daqui. Então, essa moça provavelmente tem escoliose, onde a curvatura da coluna
ela tende a ir mais para um lado. Espero que vocês tenham entendido aí essa explicação, que são as principais alterações da coluna vertebral: lordose, cifose e escoliose, tá? Você já vai percebendo isso quando você coloca a pessoa em pé, para medir aí no estadiômetro. Às vezes os pés afastados, os pés tortos, não é? Uma linha tortuosa, isso aí tem que registrar. Porque às vezes você está, por exemplo, acompanhando um paciente com um médico ortopedista, e você já vai mostrando essas alterações no prontuário do paciente, colocando no prontuário do paciente o que você visualizou. Ainda, para medir a altura, as costas do indivíduo devem estar voltadas para a parede. Ó, tentar, né? Tentar, porque tudo é uma questão também de, como eu disse para vocês, respeitar o corpo do seu paciente. Encostar o calcanhar, panturrilha, nádegas, costas e a parte posterior da cabeça na parede. Eu fico pensando assim, gente, uma pessoa bem obesa, que a própria panturrilha, né, seja bem volumosa, que tenha lordose e que tenha uma retaguarda avantajada, né, como um glúteo bem volumoso, um bumbum bem volumoso, a panturrilha não encosta na parede, gente. Não encosta, né? Então, há necessidade da gente respeitar. Você vai fazer a pessoa cair. Se ela encostar o bumbum na parede, se ela for muito obesa, eu vou até fazer isso para ver se eu consigo. Eu, eu acho que eu não consigo. Encostar a panturrilha na parede, ela cai. Ela vai cair, ela vai botar o corpo dela todo para frente. Então, assim, é para a gente só usar o bom senso, tá? Nós vamos ter diversos pacientes e nem sempre as posições, a gente está estudando aqui o que é correto para uma pessoa de um peso normal, uma pessoa magra. Mesmo assim, a gente tem que respeitar, porque se você quiser também forçar demais a posição, você vai causar dor nesse paciente. E aí, para medir o paciente já causando dor, não é legal, né? Bom, o item é posicionar a cabeça do indivíduo, tem que lembrar disso, viu? No plano de Frankfurt, que é alinhar horizontalmente a borda inferior da abertura do orbital com a margem superior do conduto auditivo externo. Trocando em miúdos, né? A parte superior da orelha com a parte inferior do olho. Você alinha, olha para o olho, olha para a orelha. Se tiver numa mesma linha, tá tudo ok. Plano de Frankfurt. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? Trazendo isso porque você pensa que poderia até pensar que a gente tem que medir o paciente de qualquer forma. Não é bem assim, né? Existe todo um protocolo para que a gente possa realizar esse procedimento. Então, tá aí, a paciente está no estadiômetro, onde essa parte superior do estadiômetro fica bem encostado, né, na porção parietal, na parte de cima, bem aqui recostado na cabeça da paciente. Ela soltou os cabelos, seria essa a postura correta, né? E está olhando corretamente no plano de Frankfurt. Aqui eu trouxe um pouco da nossa realidade infantil, né? Crianças de 2 anos para cima, geralmente, na verdade, tem trenas que medem até 4 anos, a de paciente deitado, crianças deitadas. Mas tem umas que medem só até 2 anos. E aí as crianças, geralmente nos postos de saúde, nos hospitais, tem uma trena dessa na parede, cheia de bichinhos, para fazer com que a criança fique quieta, mas não é muito fácil. E ela vai ter que ficar aí, ou do lado,
ou aí próximo da numeração para ela poder ser medida. Mas aí está errado porque ela está de tênis. Tem que tirar o tênis da criança para poder medir da mesma forma. Colocando os olhos no plano de Frankfurt. Agora, as crianças até 24, 72, o que é? 36, 4 anos, né? 4 anos, como eu disse para vocês, 72 meses. Faltou ali fechar o parêntese. Existe uma trena, ou um estadiômetro, que tanto se faz deitado quanto em pé. Tá? As crianças abaixo de 2 anos, o correto é fazer deitado. As crianças acima de 2 anos, pode ser feito em pé. Mas é um sofrimento para quem vai medir, botar um menino de 2 anos quieto num negócio desse. Olha, os pés paralelos, que eles estão tentando fazer isso aqui, ó. Pés paralelos, segurar o queixo do menino, para que ele não fique mexendo. Colocar na posição de Frankfurt aqui, os olhos no horizonte, alinhando a órbita, que é o olho, com a parte superior da orelha. Isso é um sofrimento. Outra coisa, tem que esticar os joelhos. Percebe que ela está com a mão aqui nos joelhos para ver se ele estica. O joelho não fica flexionando o joelho. Então, é complicado fazer isso. Aqui são 2 pessoas tentando posicionar o menino. Dependendo do menino, precisa até de mais pessoas para posicionar a criança. Não é fácil, tá? E aí, essa medida está em centímetros. Depois tem que medir a criança. E colocar, ver na tabela do percentil. Eu acho que eu trouxe só uma tabela para vocês, mas por curiosidade, quem tiver criança pequena aí, né, em casa, vai pegar o cartão do menino, vai ver a estatura, a altura da criança, se está normal, conforme o percentil. Criança de 0 a 23 meses, até 2 anos, a melhor trena é essa daí, ou estadiômetro, o melhor é esse, que é tipo uma caminha, coloca a criança. Na verdade, eu não coloquei aqui a imagem, porque eu não encontrei, a imagem era tão ruim, não deu para colocar. Mas a mãe ou o pai que está com essa criança tem que ficar aqui na cabeceira e segurar a cabeça da criança aqui no centro. Segurar a cabeça, fazendo com que a criança olhe para cima, parecido com aquela posição lá do plano de Frankfurt, tá? E o antropometrista que vai fazer a medição, no caso vocês, tem que tentar segurar as pernas da criança e encostar. Isso aqui é um pedaço de madeira ou de plástico que ele vai para frente e para trás. Então, encosta bem no pezinho, observa como é que está o pezinho da criança, ó, reto, e tem que estar encostado na tábua, certo? E aí você mede a criança, que a numeração está bem aqui no cantinho, você olha a numeração que deu nessa medida. É fácil? É nada. O menino se mexe à torta e à direita, chora, reclama, e você tem que fazer essa medida, não tem jeito. A cada consulta que ele vai, tem que medir a criança dessa forma. Mas a nossa realidade não é essa. Para piorar a situação, tenho que dizer para vocês que não é nada disso. Eu não sei se vocês já viram, eu nunca vi um aparelho desse num posto de saúde. Nunca vi, nunca. Em hospital também, nunca vi. Apesar de que tem no manual do Ministério da Saúde esse estadiômetro, mas eu nunca vi eles comprarem um negócio desse, pelo menos bonitinho, para os profissionais da área de saúde estarem medindo as crianças. O que se tem é uma trena grudada num pedaço de madeira. Não sei se vocês já viram isso. Com certeza, quem anda aí em posto de saúde com menino sabe muito bem que é desse jeito. Um pedaço de madeira, uma trena grudada, uma trena amarela, né, grudada num pedaço de madeira. E aí haja tempo para fazer essa medição no menino, porque é todo o tempo ele se mexendo e é difícil, não é fácil não. E a sua medida ainda tem que estar correta, porque isso influencia demais
no bem-estar, na saúde dessa criança. O pediatra, a enfermeira, ela precisa saber dessa medida correta. Se você mede errado, você pode estar influenciando aí até no tratamento dessa criança. Então, a gente tem que medir de forma correta. Aqui eu trouxe um gráfico, do Ministério da Saúde, das cadernetas das crianças. Nós temos aí criança de 1 a 6 anos, né? Vocês têm que ir com calma, certo? Com calma, com tempo, né? Com boa vontade de aprender, porque vocês vão olhar para isso, vai ter aquela criatura que diz assim, professora, eu não estou entendendo nada. Um monte de linha, para que essas linhas estão aí? Né? Eu não vou ver isso não. Não é bem assim. Vamos com calma, calma. A primeira coisa que a gente lê é o título. Gráfico, altura versus idade de menino. Então, nem é o de menina. Acho que eu não trouxe o de menina, era só para mostrar para vocês. A segunda coisa, vamos ler as colunas. As colunas é isso aqui, ó. As colunas são de cima. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. O que é isso? A idade da criança, certo? Nessa coluna, talvez, só se você aumentar bem seu celular, porque é muito difícil trazer esses gráficos aqui para os slides do PowerPoint, mas eu vou dizendo aqui o que é que tem. Embaixo, se você perceber, são meses. Em vez de ser o ano aqui em cima, ó, são meses. É muito comum a gente trabalhar com crianças até 6 anos, mais ou menos, em vez de trabalhar com o ano, trabalhar com os meses. Então, vai chegar uma pessoa e dizer assim, aquela criança tem 24 meses. Aí tu tem que calcular, 24 meses são 2 anos. Aquela criança está com problema, começou nos 36 meses. Aí você tem que calcular que 36 meses são 3 anos. Então, é muito comum, tá? Em pediatria, a gente trabalhar com meses, em vez de anos. Então, aqui embaixo tem os meses, ó. Cada ano aqui são 12 meses. Então, se essa criança tem 6 anos, são 72 meses nesse... Não sei se deu para enxergar, mas está aqui embaixo, tá? 72 meses que essa criança tem aqui no gráfico para a gente poder avaliar. Muito bem, avaliamos as colunas. Está vendo esse azulzinho bem fino aqui? Separando a idade, ó. Inclusive, meu Deus. Vai a professora fazer besteira. Inclusive, tem aqui uma coloração diferente para você entender que começa nessa cor e termina nessa. Então, cada coluna, você primeiro vai percebendo. A gente está discutindo aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir seu fone aí, porque eu estou olhando só o slide. E não estou vendo aqui alguma pergunta de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. A hora é agora. E o que é que eu tenho nessas linhas? Aqui são as linhas, do lado esquerdo. O que é que eu tenho as linhas? Os centímetros dessa criança, a estatura ou a altura. Então, nós temos aqui desde 45 centímetros até 125 centímetros. São as linhas. Percebe que as linhas, elas estão numa coloração mais escura. Nós temos aqui umas linhas numa coloração bem mais escura, um cinza mais escuro, a linha. Qual é a sua função? É cruzar a coluna com a linha. Aí você vai achar um ponto. E você vai ver a idade da criança, 1 ano, por exemplo. A altura dessa criança, 70 centímetros. Se você colocar o ano fechado aqui, 12 meses, ó, 12 meses,
Eu venho aqui. Se eu tivesse um negócio para marcar um ponto aqui no, né, 70 centímetros, ó, ela está no limite inferior. 70 centímetros com 1 ano está pequeno, né? Está no limite inferior. Deixa eu ver se é isso mesmo. 70 com 12. 12 com 70. Está abaixo do limite inferior. Bem aqui. Ó, bem aqui no meu cursor. Abaixo do limite inferior. Então, essa criança precisa de uma avaliação. Essa que eu dei, esse exemplo. Precisa... Ixi, marquei errado aqui. 12, marquei certo? Marquei. 12 com 70. Então, a sua função é essa. Agora, ainda não terminei de explicar o gráfico. Essas duas linhas aqui, ó, sempre existe um intervalo no gráfico. Um intervalo de normalidade. Onde é que está a normalidade? Entre essas duas linhas. É um intervalo de normalidade. Dentro desse intervalo, as crianças estão indo bem. O desenvolvimento da criança está indo normal, dentro desse intervalo aqui. Se tiver muito para cima, essa criança pode estar desenvolvendo, inclusive, uma doença. Ela pode ser uma criança que tem uma estatura mais alta por conta dos pais, às vezes, que são bem altos, e passam essa característica geneticamente para essa criança. Mas a criança pode estar desenvolvendo uma doença que a gente chama de gigantismo, que é por falta, às vezes, ou excesso de hormônios, ou até por um problema na glândula da hipófise que chamam de pituitária. Pode ser, inclusive, um câncer, um nódulo nessa glândula. Então, a gente precisa acompanhar corretamente, né, dar a informação correta para o médico, porque ele tem que avaliar essa criança, o pediatra, no caso. Por que esse menino está tão alto para a idade dele? Será que ele não está com problema na hipófise? Olha, percebe que é um problema sério, um problema grave, que pode até levar essa criança a uma cirurgia. Ele pode estar com esse problema na hipófise. E o nome da doença é gigantismo. Ou se essa criança está abaixo. Aqui, nessa faixa, nessa linha inferior, né, nessa área, abaixo dessa linha inferior, o crescimento dessa criança, ela pode estar desenvolvendo nanismo. A criança, ela não vai ter uma altura apropriada. Então, ela pode estar desenvolvendo uma doença, e tem muitas doenças, muitas síndromes que mexem com a estatura da criança, por falta de vitamina, disfunção de hormônios, por genética, por doenças da genética. Então, gente, é importantíssimo. Primeiro, você olhar o gráfico. Eu espero que eu tenha contribuído com a visualização de gráficos. Lembrando que sempre tem uma coluna e vai ter uma linha. A sua função é cruzar a coluna com a linha e ver o ponto de interseção, e fazer a interpretação desse gráfico, ok? É a sua função. Vou botar aqui, vamos passar um exercício sobre isso, dos gráficos, né? Vou botar um exercício aqui depois, vou botar aqui um exercício de gráfico para vocês. Porque só o que vocês vão ver é gráfico. Para quem estudou isso direitinho lá no nível fundamental e no nível médio, vai dar tudo certo. Para quem não estudou, vai estudar agora comigo. Vamos bater assim vamos bater as pestanas até absorver. Certo? Então, vamos para frente. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar de estatura. Estatura, lembra das doenças que eu falei? Nanismo, gigantismo. Vou botar aqui para vocês pesquisarem as síndromes infantis, para vocês acharem umas. Síndromes infantis que mexem com a estatura.
certo? Isso tem várias. E as tabelas, para vocês pesquisarem também e me dizerem aí. Vou colocar um exercício das tabelas. Show de bola. Peso corporal. Olha, o equipamento é a balança. Balança. Agora, eu coloquei portátil aí, mas essa balança aí eu acho que não é a portátil. Com certeza, não dá para levar ela para canto nenhum. Eu coloquei balança portátil porque é aquela do pé. E eu deixei errado aí. Vamos consertar depois. Não é balança portátil. Essa balança é uma balança fixa. Quando coloca num canto, não dá para tirar, não. Primeiro, que ela é pesada. Segundo, porque ela é bem cara. Então, geralmente, ela fica num local, numa sala. Na pediatria, tem uma sala antes do consultório do médico, em todo hospital, em todo posto de saúde, tem uma sala de procedimentos, onde essa criança vai ser pesada, vai ser medida a estatura. Eu não fui, mas eu parei, você tá vendo? Uhum. Ó. Vai ser, quem foi que entrou? Seja bem-vinda. Essa criança ou o adulto vai ser pesado, vai ser medida a estatura, vai ser verificada a pressão. Tem uma sala lá de procedimentos, tanto no posto de saúde quanto nos consultórios médicos, tá? Mas o que eu vi na minha prática é que o pessoal não sabe pesar com essa balança, gente. Aí você tem que lembrar de duas medidas lá do nível médio e do nível fundamental. Na verdade, são medidas de massa, mas é o quilograma e o grama. Você tem que lembrar disso, tá? Lembrar do quilograma e lembrar do grama. Quantas gramas tem em 1 quilograma? Responde aí. Não estou te ouvindo? Está tão distante de mim hoje. Hã? Agora estou perguntando se tem gráfico das maiores. E das maiores? Tem gráfico, sim. O médico que trata de até adolescentes, até 18 anos, mais ou menos, se chama ebiatra, com H, ebiatra. Tem que ficar com a lanterna, para deixar a mosquito sentar nela. E aí, esse ebiatra tem na internet aí, pessoal, alguns gráficos que vão até 18 anos, tá? De estatura. Tá? Tem sim. Eu trouxe aí só 6 anos, né? Mas tem muitas tabelas aí de crianças até 17, 18 anos. Não deu para trazer todas, porque eram muitas tabelas para mostrar. Tinha que mostrar masculino, feminino, são médias diferentes, não são as mesmas tabelas. Então, não deu para trazer, só trouxe um exemplo, primeiro para que vocês possam saber visualizar as tabelas. Não fiquem com medo de olhar gráficos, pelo contrário, vamos tirar nossas dúvidas, porque só o que vocês vão ver daqui para frente são gráficos na área da saúde. Bom, balança portátil. Ah, de novo, balança. Essa aí não é a portátil. Balança, voltamos para cá. Eu trouxe aqui só para lembrar. Alguém respondeu quanto é 1 quilograma? Tem quantas gramas? Muito bem, ótimo. Ótimo. Muito bem. Eu preciso dessas respostas para eu ver, né, como vocês estão aí na matemática, porque matemática é um negócio que parece um fantasma na vida da gente, né? Mas a gente tem que gostar de matemática. Quantas miligramas tem em 1 grama?
Miligrama é a cara de medicamento. Quando vocês estiverem estudando medicamento, nós vamos lidar, então, vão logo estudando isso. Nós não vamos lidar com quilo, mas nós vamos falar em miligramas, nós vamos falar em microgramas, então vocês vão ter que saber essas medidas. Medicamento é só o que dá, miligrama, micrograma, unidades internacionais, porcentagem, é um bocado de coisa aí que a gente tem que aprender. Sim. Já responderam? Quantas miligramas tem em 1 grama? 1000 miligramas, mg. mg, tá? Símbolo da grama, do grama é o G, símbolo do quilograma, kg, e o símbolo do miligrama, mg, tá? Muito bem. Nesta balança, observa aí comigo, se der depois para você aumentar, na parte de cima, nós temos 10 quilos. 10 quilos, tá? Na parte de cima. E no meio, se você olhar entre 1 quilo e o outro, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou dizendo. Entre o quilo e o outro tem 500 gramas. Certo? Se você olhar aqui, ó, você tem apenas 10 quilos na parte de cima, 10 quilos, tá? Dá bem para ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem também, no meio, entre 1 quilo e o outro, nós temos um tracinho que equivale a 500 gramas. 500 gramas, aliás, é o correto, né? O grama é masculino. E aí, embaixo, o que é que vocês estão vendo? Será que vocês conseguem identificar, se vocês aumentarem aí no celular de vocês, qual é o peso máximo da balança aí embaixo? Se vocês aumentarem, diz aí para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, aqui não dá para aumentar. Dá para aumentar? Não dá, não. Mas eu já vi aumentado. Você consegue dizer para mim quanto é que vocês enxergaram de peso máximo na parte de baixo? Alguém respondeu? Alguém respondeu? Meu ajudante está distante de mim aqui. Eu vou responder aqui para vocês, para a gente poder entender aqui o que eu quero mostrar. O peso máximo aqui é 140 quilos. Com 10 aqui em cima, então eu tenho uma balança para... Começa por aí, gente. Tem que entender a balança. São 150 quilos essa balança, concorda? Se são 140 aqui e são os 10 aqui em cima, são 150. Outra coisa, quando você estiver próximo de uma balança dessa, observa que há um peso embaixo e um peso em cima, um peso embaixo e um peso em cima, ó. Um embaixo e um em cima, ok. De 10 em 10. Então, se aqui é 140, aqui é 130, aqui é 120, 110, 100. 100 é bem aqui, ó, bem aqui embaixo. 90, 80 e assim por diante. Segunda coisa que você tem que saber. Eu espero que, por curiosidade, se alguém passar perto de uma balança dessa, vá olhar. Ou num posto de saúde, ou num açougue, se tiver uma balança dessa, no supermercado. Para e olha a balança. Deixa a pessoa, pergunta lá, posso olhar a tua balança aqui? Dá uma olhadinha se é parecida com essa. As balanças para pessoas obesas são diferentes. Tem que ser uma balança mais potente do que essa daí, tá? Bom, então essa balança só mede até 150. Ok. Quando você for colocar uma pessoa nessa balança, não é que ela vai ter que se segurar aqui, porque ela tem que ficar para frente, o rosto para frente, para esse
para essa sua medição, se ela ficar de costas, ela pode ficar tonta e pode cair. Ela pode, enquanto você não estiver medindo, se apoiar aqui nessa parte branca. Quando você for medir, ela tem que soltar. Você vai ter que nivelar. Você está vendo isso aqui, ó? Essa parte preta à sua esquerda, veja que está no nível. Tá? Você vai ter que alcançar esse nível. Alcançar esse nível. É a sua função. Então, medir é fazer isso. É colocar o peso da pessoa até você alcançar este nível. Quando ela sobe na balança e esses tambores de aço, né, de metal, estão no zero, esse nível cai, buf, vai lá para baixo. Certo? Porque o peso da pessoa está fazendo o nível descer, o nível desce, buf, vai para baixo. Aí você vem colocando o peso, nivelando com o peso da pessoa, tanto no tambor de cima, aliás, desculpa, primeiro no tambor de baixo, depois no tambor de cima. Vou já mostrar como é. Aliás, vou falar. E aí, esse nível, aí você vai conseguir nivelar, que é esse o objetivo. Então, outra coisa que você tem que perceber, percebe aqui comigo. Esse tambor aqui, nessa face, ele já está no peso de 80 quilos. Se eu não me engano, deixa eu contar aqui. 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80. Aqui está 70, então. Ele está em 70 quilos. E se você olhar para esse de cima, e se der para você abrir aí no seu celular, essa parte aqui, posterior desse tambor menor, está no 2 quilos. 2 quilos. Então, gente, isso aqui não é o zero. Percebe que essa parte aqui posterior não é o zero. Não é o zero. O zero é essa parte anterior. Ok? Então, presta atenção que nessa parte anterior vai ter uma travinha, que aqui não tem, ó. Aqui não tem a trava. Vai ter uma travazinha aqui nessa parte anterior, que é nessa parte que você tem que olhar e chegar no peso do paciente. Então, você já pergunta para o paciente, quanto é mais ou menos o seu peso? Se ela sabe o peso. Você sabe o seu peso? É assim que a gente pergunta. Né? Não vá chamar ninguém de gordo, pelo amor de Deus. Nem de magro, porque as pessoas ficam magoadas, ficam estressadas, vão dizer que você é deselegante, tá certo? Deixa cada um com o seu peso, deixa para o médico reclamar. O médico, o enfermeiro vão reclamar do peso do paciente. Não vá chamar ninguém de gordo, pelo amor de Deus. Até porque o gordo sabe que é gordo. Ele se olha no espelho, ele sabe, né? Mas é a resistência da pessoa a emagrecer, é a força de vontade, é uma série de fatores, às vezes psicológicos, que impedem a pessoa de emagrecer, tá? Então, assim, quando você estiver medindo, você vem aqui no peso aproximado da pessoa pela parte anterior do tambor e coloca nesses intervalos. Se ela disser assim, olha, eu peso 76, você vai botar no 70, vai colocar bem aqui, ó, onde ele já está, esse tambor, você coloca ele aqui no 70, e você vem para o 6 aqui, ó. O 6 aqui, no menor. Tá? Se continuar para baixo, é porque a pessoa está pesando mais do que 76. Então, você vai embora. Vai devagar, de 500 em 500 gramas, vai devagar, vai colocando o peso da pessoa. Até nivelar. Nivelar. Se, por acaso, esse nível passou, tá lá para cima, é porque o seu peso aqui está maior. Se por acaso o nível está para baixo, é porque o seu peso aqui que você colocou está menor. Certo? Será que deu para entender, pessoal? Responde aí para mim. Deixa eu colocar aqui. Ficou difícil. Seja bem-vinda, Tainara.
O Alisson perguntou, homens têm a tendência de ser maiores em altura? Com certeza, Alisson, eu não sei por que isso, tá? Mas homens têm a tendência de ser maiores em altura. As mulheres tendem a crescer, né? As mulheres tendem a crescer quando crianças, relacionado aos hormônios do crescimento, que é o ACTH, que vem lá da glândula hipófise. Pois é. Elas crescem, elas têm essa liberação desse hormônio do crescimento em maior quantidade até o período que elas começam a menstruar. Depois que começa a menstruação, cai em muito a quantidade do hormônio do crescimento nas mulheres. Então, elas ficam ali, muitas vezes, numa estatura pequena. Quando começa a menstruar, o hormônio do crescimento, que é o ACTH da glândula hipófise, ele cai a produção dele. Então, já os homens não, os homens tendem a crescer, passam dos 20 anos e ainda estão crescendo. O hormônio do crescimento tem uma ação maior nos homens do que nas mulheres, tá? Agora, voltando para cá. Vocês conseguiram entender a balança? Tá? Eu sugiro que vocês tentem olhar alguma balança aí na cidade de vocês, deve ter, tá? Ou quando vocês forem andar em qualquer posto de saúde, hospital, né? Prestem atenção nisso, porque às vezes os pobres dos colegas passam vergonha porque não sabem utilizar essa balança. E no SUS, você sabe, é muito difícil nós termos equipamentos digitais, muito difícil. Claro que existe a balança digital, vou já colocar aqui, morta de linda, né? A pessoa sobe e dá o peso automaticamente, é uma maravilha. Mas o que vocês vão encontrar, 99% dos postos de saúde é essa balança aí. E às vezes a pessoa vai, eu já tive colega enfermeira, vai ali ver a altura, pesa o paciente, aí ela chega para mim, Sônia, nunca vi essa balança na minha vida, não sei nem para onde vai. Eu digo, oh, meu Deus do céu, oh Jesus, tenha misericórdia dessas criaturas. Nunca nem tiveram curiosidade de olhar esses pesos, onde é que o nível do peso está, o que é que esse nível aqui significa, tá certo? Eu espero que eu tenha clareado aí um pouquinho. Se alguém tem dúvida, é hora de perguntar. Ótimo, Alisson. Ah, sim, Alisson. Farmácia é só o que tem, né? Essa daqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não sei onde eu coloquei. Eu arrumei, deve estar aí pela frente. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá aí ela. Pronto. Né? Tem até um estadiômetro aqui, eu acho que é para medir a altura do paciente, né? Isso aqui é muito mais fácil, mas se eu não me engano, eu vi o preço dessa. É mais de R$ 1.000, é 2 ou é 3 mil reais uma balança dessa. Então, nos postos de saúde, aquela outra que eu mostrei para vocês é 300, 400 reais uma balança. A gente tinha até uma aqui no curso, mandamos pintar e não devolveram mais a nossa balança. Então, assim, essa não é uma balança cara, mas em compensação, os profissionais de saúde se veem na frente dessa balança nos postos e não sabem utilizar. Às vezes não pesa o paciente porque não sabe usar a balança. Isso é um absurdo. Então, vocês têm que conhecer para poder usar, tá? Aqui, só no sonho. Só nas farmácias, essa balança aí. Então, o que você tem que fazer? Pede para o paciente tirar o sapato, retire as roupas pesadas, né? Os casacos, as jaquetas, as blusas grossas, remova os acessórios, óculos, cintos, colares, retire os objetos do bolso, da calça, da saia, da camisa, celular, caneta, dinheiro, moeda, tudo que pesar no bolso do paciente, carteira, lenço, papel. Cuidado, não vá dizer que tem que tirar as coisas, porque senão o paciente vai tirar a roupa, vai ficar nu. Não é o objetivo também. Ele tem que ficar com a roupa dele, mas tem que tirar as roupas pesadas para poder fazer essa pesagem. Então, tá aí a balança que eu já mostrei.
Para pesar, a entrevistada deve estar vestindo roupas leves, mas às vezes nem tá, né? Tá com calça jeans, descalço, com os bolsos vazios e sem acessórios. Solicite que... eu coloquei entrevistada, é porque o manual é da... Desculpa aí, nem tirei isso aí, gente. Mas o manual é do IBGE e da Fundação Oswaldo Cruz. Perdão aí. Solicite que a entrevistada suba na balança com os 2 pés apoiados na plataforma e o peso distribuído em ambos os pés. A entrevistada não deve estar olhando para o visor da balança, e sim para a linha do horizonte, aquela linha do plano de Frankfurt. Registre o valor e solicite que a entrevistada desça da balança. Nos hospitais, pessoal, eu estava olhando aqui, lembrando que tá aqui mais um exemplo, né, de balança que é fácil de utilizar. Essa sim que é a balança portátil, essa aí é a balança portátil. Né? Vocês estão vendo aí que o peso máximo dessa balança, pelo que a gente está entendendo aí, é 130 quilos. Não sei se vocês estão entendendo assim, tá? Nós temos aqui do lado esquerdo 120, ó, 120, 500 gramas, 120, 125, desculpa, é de quilo em quilo. 125, 130 vai ser no zero. 130 quilos, ok? Mas existem muitas doenças, pessoal, esqueci de falar aqui, existem muitas doenças relacionadas ao peso. E é muito importante você olhar para a balança, primeiro ver a graduação da balança, não dar nenhum valor errado, não ficar na dúvida, se não sabe, pergunta, chama um colega, vai fazer direito, porque o médico ele vai precisar dos valores exatos. Nós temos, a obesidade é uma delas. Um paciente, às vezes, luta, né, para emagrecer, não consegue. Então, num hospital, por exemplo, não sei se vocês já viram aquela série do Dr. Now, né, do Quilos Mortais. Então, aqueles pacientes com 300 quilos, 400 quilos, tentam se pesar todo dia para ver se a dieta está dando resultado, se o emagrecimento está acontecendo. Então, é muito importante para eles o peso. O diabetes, paciente que é diabético, ele pode, numa fase inicial da doença, perder muito peso. Vou dar um exemplo, não sei se vocês lembram do Milton Nascimento. Quando ele reapareceu na mídia, ele estava muito magro. E aí o pessoal estava até dizendo que ele estava com AIDS, Milton Nascimento. Na verdade, ele teve diabetes. Na primeira fase da doença, sem tratamento, ele não sabia que estava diabético. Sem tratamento, o açúcar, que é, na verdade, a glicose, tende a se acumular nos vasos sanguíneos e não entram nas células. E isso faz com que a pessoa perca peso. Doenças cardíacas. Doenças cardíacas provocam edema. E o paciente aumenta de peso porque ele começa a guardar, digamos assim, entre aspas, líquidos, acumular líquido. Tudo que ele toma, ele come, o rim não filtra adequadamente por conta da lesão cardíaca. Rim e coração trabalham juntos. Rim, coração e pulmão trabalham juntos. Então, quando um falha, o outro tende a ter problema também. No caso das doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca congestiva, tá? Problemas de válvula mitral, e esse tipo de problema cardíaco leva o paciente a ficar edemaciado. Então, se o paciente entra numa unidade de saúde, num hospital, com um peso X, passa 3, 4 dias, adquire 5, 10 quilos, isso é extremamente grave, certo? E isso tem que ser dito para o médico. Se o técnico de enfermagem percebeu esse aumento do paciente, esse edema de rosto, edema de membros inferiores, principalmente,
Ele tem que pesar o paciente e dizer, doutor, o paciente chegou aqui com peso X, passou 3 dias, já está com X, entendeu? Está com Y de peso. E isso vai ser uma informação importantíssima para o médico. Ele vai perceber que o paciente está retendo líquido e está com problema cardíaco severo. Tá? Então, percebe que não é uma coisa tão assim simples a questão do peso. Para nós, ela é muito importante. E eu estava lembrando que uma vez eu fui fazer um estágio, tem determinados locais, gente, que é um sofrimento para pesar o paciente. A sala de pesagem é longe das enfermarias, tem paciente que não consegue andar, aí é um sofrimento para pesar, porque tem que pesar a cadeira, às vezes tem que colocar o paciente numa cadeira, em cima de uma balança de alimentação, certo? Existe, dentro do hospital mesmo, grandes hospitais, tem balanças que pesam fardos de alimento, ou então balança que pesa, por exemplo, cimento, né? Essas balanças que pesam muitos materiais, que são balanças bem largas, aí o sofrimento, eu mesmo já tive de fazer isso com o paciente, tem que ir lá onde está essa balança, levar o paciente na cadeira de rodas, aí pega uma cadeira de plástico ou uma cadeira de madeira, coloca a cadeira em cima da balança, pesa a cadeira para poder fazer a tara, depois coloca o paciente, tenta colocar o paciente em cima na cadeira, né? E aí vai pesar o paciente e descontar o peso da cadeira. Então, infelizmente, às vezes nos hospitais nós não temos o material adequado para poder pesar o paciente, né? Pesar o paciente. E aí você vai ter que inventar um modo de fazer isso. Não é fácil, não. Aqui nós temos a balança portátil. A balança portátil, eu coloquei essa menina aí, né, bem magrinha, ela colocando aí os pés em cima da balança. Em balança portátil, se você colocar na internet, tem uma carrada. Tem umas que parece com um vidro em cima, né, que tem essa azul que eu coloquei aí para vocês, tem de carrada. A posição. Agora, muito cuidado, né? Muito cuidado. Lembre-se que nós estamos falando de pacientes, muitas vezes com algumas doenças, tá? Lembre-se disso. Você não está lidando com pessoas com a saúde perfeita. Então, o profissional, ele tem que estar muito atento em fazer esse tipo de procedimento aí. Se for um paciente com labirintite, você coloca o paciente nessa posição, não passa 5 segundos, ele cai para os lados. Ou um paciente com dificuldade de visual, não é? Se for um paciente que tem problemas cardíacos, ele cansa só de subir essa balança aí. Às vezes ele cansa de ficar em pé por muito tempo, ele vai ficar cansado. Então, são uma série de situações que você tem que estar muito atento. Não é colocar um paciente aí de qualquer jeito, virar as costas, porque ele pode cair. Ele pode cair e pode morrer nessa queda. Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de procedimento. Aqui ficou meio desfocado, mas é a balança para crianças até 2 anos. Essa é muito mais fácil, tem até uma fita já para medir o menino, já faz tudo junto, porque o menino não deixa, né? Ele vai ficar perturbando. Vai chorar, vai gritar de você colocar ele nessa balança. Alguns colegas colocam a fralda, colocam também um cobertor. Se for o caso, pesa o cobertor, pesa essa fralda, desconta do peso da criança, né, para poder ficar mais confortável para essa criança. Inclusive, tem balança que tem até um colchãozinho, um colchão para a criança deitar. Tá? Mas é bem mais simples você pesar a criança nessa posição. Você pode colocar a criança com os braços, cabeça para cima, né, os braços para cima, ou seja, recostado o dorso. Se ela se estressar muito, você pode colocar ela de lado. Tentar fazer ela se acalmar de ladinho para pesar essa criança. Porque o peso só vai sair realmente nessa balança digital, porque ela tem uma precisão maior, quando a criança sossegar. Se ela ficar se mexendo, você não vai ter um peso correto dessa criança. Mas olha como o tempo passou.
Circunferência de cintura, que eu falei para vocês também, que é a circunferência abdominal. O médico pode pedir. Olha a trena que eu falei, achei tão legal essas trenas na internet, eu não tinha visto ainda. Né? Essa fita antropométrica, ela sai daqui, aí ela tem um negocinho aqui na ponta, e quando você chegar na medição que você quer, né, você encaixa aqui que dá certo. Eu achei bem interessante. Mas aí eu não sei se vai dar o peso correto, o valor correto, né? Agora que eu tô vendo. E esses espaços aqui, né? Não sei. Não sei como é que faz. Eu acho que não dá o valor exato. Não dá para fazer assim, tem que fazer aqui. Porque essa parte aqui, se esse aqui é o zero, ó, esse é o zero, que aqui tem um. Opa, voltando. Aqui tem um. O zero deve ser... Não, tá certo. O zero é aqui mesmo. Então, esse tem que encostar aqui, ó. Não pode deixar esse espaço aqui. Né? Ela é bonita, mas não dá certo. Bom, deixa a região da cintura livre de roupas. Vai ter que pedir para o paciente levantar a roupa. Retire os sapatos. Caso o entrevistado vista uma roupa, esteja vestido ou macacão, né? Vestido ou macacão, que impossibilite a visualização da região do abdômen, solicite a troca da vestimenta. Aí pede para ele vestir aqueles aventalzinho de hospital para poder fazer a medida correta, tá? Eu vou ler aqui porque está pequenininho, né? A entrevistada deverá estar em pé, descalço, com a blusa levantada. Vocês vão ver a figura e nós vamos discutir, porque não é um negócio tão simples assim, não. Lendo é uma maravilha. Os braços flexionados e cruzados à frente do tórax, os pés afastados, o abdômen relaxado, não adianta contrair o abdômen, e respirando normalmente. A medida deve ser realizada no lado direito. Isso aqui é só uma padronização lá do pessoal do IBGE e da Fiocruz. Certo? Não tem por que ser só do lado direito. Vai depender da situação que vocês se encontrem. Localize a linha axilar média. Gente, na linha da axila, debaixo do braço, bem no meio das costelas, a gente chama de linha axilar média. Existe a linha axilar anterior, você pega a região da axila, que é o nosso... Desculpa, é a nossa lateral. Deixa eu passar aqui. A região da axila, mais ou menos nessa área, é a nossa lateral. Aí você vai ter axila anterior, axila média e axila posterior. Aí são planos anatômicos. Então, ele está pedindo que, olhando para a axila do paciente, né, o sovaco do paciente, você olhe para o meio, a metade, e trace uma linha imaginária. É isso que ele está pedindo. Calma aí que a gente vai ver o resto. Que mais? Localize a linha axilar média, se posicione à frente da entrevistada e leve as mãos atrás de suas costas, formando um círculo. Traga lentamente as mãos para frente ao mesmo tempo e quando você puder visualizar os dedos por inteiro, será nesse ponto que você marcará a linha axilar média. Deixa eu mostrar aqui de novo a figura da criatura. Pronto. A posição é essa, ó. Os pacientes devem estar com os braços cruzados ou então para frente. Você vai colocar aquela nossa fitinha, fita métrica, ou fita antropométrica por trás. Você vai estar aqui na frente, tá? E ele está dizendo que você tem que medir pelo lado direito, aqui. Na verdade, já estava lá no esquerdo. É no lado direito, você tem que se posicionar aqui. É isso que eles estão dizendo. Quando você começar a ver suas mãos, vai passar a fita. Quando você começar a ver sua mão aqui, é que é a linha média. Mas não custa nada você pegar aqui a axila e traçar a linha aqui no meio, ó. Bem no meio da axila é a linha do ponto médio axilar, ou linha axilar média. Volta para cá.
Solicite que a entrevistada inspire profundamente e segure a respiração por alguns instantes, porque se ela tiver com a respiração presa, inspira profundamente e segura a respiração por alguns instantes. Apalpe até localizar a 10ª costela, mas essa respiração só quando você já fez essa medição toda. Até a 10ª costela, que é a última costela fixa, peça para a entrevistada soltar a respiração e faça um risco com a caneta. Isso é dever de casa para vocês fazerem aí no pai, na mãe de vocês, tá certo? Medir a forma correta do perímetro abdominal. Projete a marcação da 10ª costela na linha axilar. Então, vamos voltar para cá. A 10ª costela é mais fácil você localizar até pela frente. Tá? Porque essas duas últimas costelas que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui. A 10ª é essa, ó. Tem essa aqui é a flutuante, tem duas flutuantes que não estão presas às outras costelas. Percebe que essas costelas todinha, desde a primeira é essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, a primeira é essa aqui, ó. Aqui em cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Essas outras costelas, elas estão presas por cartilagem e no externo, que é esse osso na frente aqui que nós temos. Todas essas costelas estão unidas até a 10ª. Já essa daqui é desunida, é a flutuante. Tem essa, ainda tem uma menor aqui atrás. São duas flutuantes. O que é que ele está mandando? Você localizar a 10ª costela na linha média aqui do sovaco. Você tem que palpar aqui. É fácil, gente. É o último ossinho que você encontra aqui na frente. E aí você vai correndo a sua mão até a linha axilar aqui debaixo do braço do paciente. Você marca. Observa que ele marcou aqui, ó. Marcou aqui a costela da paciente, bem aqui nessa linha, ó. No meio do sovaco aqui, na linha axilar média. Sovaco não, viu? Sovaco eu tô dizendo hoje, é a última vez. É no meio da axila e o ponto é a linha axilar média. Na 10ª costela, você marca. Aí não é só isso. Essa medição é enjoada, mas é o correto. Tenho que explicar para vocês o correto. Não é de qualquer jeito. Porque às vezes uma pessoa obesa, que tem o abdômen bem volumoso, vai depender muito da constituição de cada paciente, né? As gorduras para um lado, para o outro. Você vai ter que localizar primeiro esses marcos. Localiza esse, aí vai localizar a borda superior da crista ilíaca. É bom você fazendo depois em você e você fazendo uma outra pessoa para você entender. Aqui nós temos um osso chamado osso ilíaco, que a gente chama, que forma a pelve da gente, osso ilíaco. Ele está mandando você palpar e localizar a parte superior do osso, que é essa daqui, ó. E ele chamou, e onde é que você, e bota essa fita então. Você localiza a costela, você localiza a borda do osso ilíaco, na metade desse trajeto, você olha para um lado, olha para o outro, na metade do trajeto é que tem que ficar a fita. Esse é o local correto da medida do perímetro abdominal. Tá? Eu sei que eu enrolei aqui para poder explicar os marcos anatômicos, mas no final das contas é localizar a 10ª costela, localizar a borda da crista ilíaca e marcar no meio, que é onde você tem que colocar a fita corretamente. Então, exercício para vocês fazerem em casa. Com os pais, com os filhos, tá aí. Olha para o slide, bota no celular o slide e depois faz aí a medição do perímetro abdominal. Pronto, ó.
Aqui é localizar a crista ilíaca, posicionar a parte inicial da fita no ponto médio na projeção da 10ª costela e a parte final da marcação na borda, e a parte final na marcação da crista ilíaca. Ajustar a fita até que o mesmo número que estiver na marca da 10ª costela apareça na marca da crista ilíaca. Ele está mandando só ajeitar a fita e olhar a numeração correta, mas é no ponto médio desses 2 marcos. Passe a fita ao redor do corpo da entrevistada pelo passador, na altura do ponto médio, ajuste e verifique se a fita está paralela ao solo, se está retinha. E pronto, final. E aí você faz a medida aqui, nesse ponto médio. O final da história é isso aí. Esse é o perímetro abdominal ou da cintura. E eu coloquei aqui o perímetro cefálico, e eu não sei se ainda faltou mais alguma medida. Aqui a gente falou de altura, peso e estatura. Aliás, estatura, altura, peso e a medida da cintura. Aqui o perímetro cefálico, muito importante nas crianças, muito importante. Desde o nascimento é medido o perímetro cefálico, tá? Observa que a gente tem que botar a fita na região frontal, na verdade é bem no meio aqui da região frontal, aqui na cabeça da criança, e no início aqui da região occipital. Passando por cima da orelha, sempre passando por cima da orelha, você coloca a fita e mede esse perímetro cefálico. Algumas doenças como, coloquei até aqui para lembrar, microcefalia, que aconteceu muito, né, na época da Zika, né, que associaram a Zika com a microcefalia, ou seja, o perímetro cefálico dessa criança era menor do que o normal. A macrocefalia acontece também quando o perímetro cefálico da criança é maior do que o normal. A hidrocefalia, quando cria líquidos dentro das meninges, próximo do encéfalo, ou entre as meninges, certo? Quando cria líquidos por conta de algum distúrbio, e por conta desse líquido aumentando dentro da calota, a cabeça também vai ficando maior. É chamado de hidrocefalia, tem que colocar uma válvula. Com certeza vocês já ouviram falar dessa doença. Então, nós temos aqui o perímetro, só para mostrar o gráfico de novo. Todo mundo já sabe que esse intervalo dessas 2 linhas seria o normal, que muito próximo da linha inferior já pode estar indicando aí um perímetro cefálico menor, já caminhando para uma microcefalia, para esse lugar, microcefalia para baixo, e uma macrocefalia para cima. Macrocefalia para cima, microcefalia para baixo. Abaixo do normal, acima do normal. Então, nós temos aqui em cima, primeiro, avalia esse gráfico aqui comigo, Deixa eu ver aqui. Ano, idade em meses. 2 anos. Esse gráfico de idade é para crianças até 2 anos. Tá aqui, o primeiro ano e o segundo ano. O que são isso aqui, professora? 2, 4, 6, 8, 10. São meses. Meses. Aí você diz assim, nesse gráfico só tem os meses números pares? Não, né, gente? Cadê os ímpares? Estão subentendidos. Então, o primeiro mês está aqui, entre 0 e 2, o primeiro mês. O terceiro mês, entre 2 e 4, está aqui o 3. Entre o 4 e o 6, o 5. Entre o 6 e o 8, o 7. Entre o 8 e o 10, o 9. Ixi, a professora não sabe mais nem contar. Entre 8 e 10, o 9. Entre o 10 e 1 ano, que são 12, o 11 está bem aqui.
certo? Deu para entender aí o gráfico? Bom, isso da coluna. Então, nós temos as colunas, são os meses da criança. Completando um ano, 12 meses. Lembra que eu falei que todo mundo só gosta desses meses? 2 anos aqui, 24 meses. Tá, e o que é que eu tenho aqui na linha? Eu tenho o perímetro. Tem aqui, eu vou falar porque eu não sei se vocês estão enxergando. Mas 32, 34, 36 está de 2 em 2, ó. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 50 o quê? Centímetros. Centímetros. O perímetro cefálico dessa criança. Lembrando que ele colocou de 2 em 2. Mas os números ímpares também estão aqui nessas linhas subentendidas. Só para dar um exemplo, entre 50 e 48, então essa linha aqui vai ser o quê? 49. Entre 48 e 46, essa linha vai ser 47. E assim por diante. Os outros números podem estar subentendidos em cada traço que tiver no gráfico. Então, vai primeiro olhar o gráfico bem direitinho. Aqui tem o percentil, ó. Percentil que, fora essa tabela, deve existir uma tabela de percentil. Percentil 90, percentil 10. Ou seja, as crianças têm que estar nesse intervalo de percentil 10 a percentil 90. Não pode estar no intervalo abaixo, que pode ser microcefalia, e nem no intervalo acima, que pode ser macrocefalia. Tá? Vamos ter que aprender a lidar com os gráficos. Vou fazer uma seleção de gráficos para vocês, para a gente poder fazer exercício com os gráficos, tá? Sua função é ver a idade da criança, traçar a linha da idade, medir o perímetro cefálico, colocar aqui na linha e fazer a junção do mês ou ano com o perímetro cefálico e olhar se está dentro do limite da normalidade. Eu queria ter achado uma imagem melhor, mas essa daqui transmite a realidade da situação. Tá? Quem faz muito as medidas antropométricas são os agentes comunitários de saúde, quando eles vão nas residências, né? E tá aí a agente comunitária pesando a criança, usa a balança, não é uma balança de alçazinha, né? Onde coloca a criança aí pendurada, ela coloca a balança em algum ponto da casa, amarra essa balança e pesa essa criança dessa forma, né? Fica nesse macacãozinho aí preso e pode ser pesado, tá? Quem faz muito essas medidas nos postos de saúde, nas residências, porque ela não faz só o peso, ela vai medir aí a estatura da criança, vai pesar, se é criança recém-nascido, até 2 anos, vai medir o perímetro cefálico dessa criança, vai fazer todo o acompanhamento dessa criança, dar orientação, vai ver se está baixo o peso, se está desnutrido, vai dar orientação para a mãe, vai fazer um registro, porque tem que notificar, a desnutrição é notificado, assim como a microcefalia também é notificada. Então, esse é o serviço maravilhoso dos agentes comunitários de saúde, né? Então, é um serviço show. Não sei se tem algum agente comunitário de saúde no nosso grupo. Se tem, são todos de parabéns, porque é um serviço de formiguinha, e quem conhece realmente os pacientes da comunidade são os agentes comunitários de saúde, porque vão até a residência da pessoa e fazem esse trabalho aí de olhar as condições de saúde das pessoas na residência, tá? Pronto, gente, acabou. Deixa eu só dar um recado. Deixa eu parar aqui a apresentação. Parou. Espera aí. Parar a apresentação. Oi. Não, o vídeo
o vídeo... Ah, é? Então, vamos colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Espera aí. Onde é que tá, meu Deus? Eu errei aqui, gente. Espera aí, só um minutinho. Gente, ó, espera aí, só um minuto. Só um minuto. Não me abandonem, pelo amor de Deus. Não vão deixar eu ficar sozinha aqui. Vou passar só um videozinho que fala das medidas antropométricas, tá? Com o pessoal da medicina. Pessoal, esse rapaz da medicina aqui faz muito vídeo legal. Podem acompanhar eles, que é bem interessante, tá? Não tá saindo o som. E aí? Deu tilt. Será que... não vai dar, não vai dar. O vídeo é muito interessante, é sobre tudo que eu falei. Vou parar aqui o vídeo, peraí. Tentativa falha. Tentativa não deu certo. Ai, qual é o nome do canal? Ah, Alisson. Peraí. Nome do canal. Acho que é o Irapão vai mandar para vocês, pessoal, o vídeo, mas se eu não me engano, é um que tem um bonequinho na frente. Deixa eu ver aqui. Não sei se é medicina fácil, ou é semiologia fácil, uma coisa assim. Ele vai se apresentar e vai dizer qual é o nome do canal dele, tá? Tem muitos vídeos, vale a pena. Ó, nessa área aqui, gente, deixa eu voltar aqui. Eu parei a apresentação? Parei. Nessa área, não é porque você é técnico de enfermagem que a gente não possa assistir os vídeos da medicina, pelo contrário, tá? A gente pode assistir da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, da odonto. Foi assunto da área da saúde, a gente está dentro, viu? O Alisson, quando tu vê o vídeo, o Iracom vai mandar o link. Quando tu vê o vídeo é do YouTube, você vai olhar aí o canal. Assistam, tá? São 12 minutos só do vídeo. É para fazer uma revisão. E eu vou... Estou devendo aqui as tabelas. Né? Estou devendo as tabelas. Vou tentar organizar essas tabelas para mandar para vocês. Mas vocês já vão olhando... Certo, Alisson? Vocês já vão olhando no cartão da criança, no cartão das crianças, porque essas tabelas estão todas no cartão das crianças. Tá? Eu vou procurar, vou mandar para vocês, e vamos fazer um esforço, pessoal, passa para os colegas, não é, de explicar como é que a gente vê... Pronto. Como é que a gente vê os gráficos, tá? Porque senão depois você vai dizer, mas professor, isso é muito difícil, eu estou perdido, não sei o quê. Vocês têm que se acostumar, tá? Exatamente. Cartão de vacina das crianças, vocês vão ver um horror de gráfico lá, que inclusive, vou dar logo a má notícia, né? Que são vocês que marcam esses gráficos. A maioria está lá, os técnicos de enfermagem, pesando, medindo, fazendo as medidas antropométricas e marcando o gráfico no cartão das crianças. Então, vamos treinar logo para poder desenvolver essa habilidade, tá certo? Nossa próxima aula, nós temos que falar de banho no leito ainda, tá? Vamos falar de banho no leito, vamos falar aí dos materiais que se usam no banho no leito. Vai ser quando? Quarta-feira, né? Quarta-feira, o nosso próximo encontro, tá bom? Passem se vocês falam com os colegas de vocês, né, a respeito dessa aula, porque
teve a questão dos gráficos, eu sei que os gráficos são difíceis, se vocês puderem ajudar os colegas, né, ajudem. Vamos abrindo aí a mente para um ajudar o outro, trabalhar em equipe logo desde cedo, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre um prazer a gente estar dividindo esse conhecimento, tá? Terça-feira tem aula de cuidador de idosos, às 15 horas, tá certo? E aí, gente... é 14 horas em Roraima. É 15 horas aqui em Fortaleza, 14 horas em Roraima, tá? Ok? A segunda turma é 17 horas aí em Roraima e 18 horas também, 18 horas aqui. 17 em Roraima, 18 horas aqui, tá? Prazer, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa, estamos no grupo. Eu também estou estudando. Eu mandei um vídeo, pessoal, de um curso que eu estou fazendo e o professor fez uma live no resumo de suporte básico de vida. Eu estou fazendo um curso aí da IBRAP também, de instrutor do suporte básico de vida, porque esse mundo do APH, do atendimento pré-hospitalar, do suporte básico de vida, eu não domino, não é minha área, mas então a gente tem que estudar o que a gente não sabe, né? E eu resolvi fazer um curso e estou fazendo, e o professor mandou uma live falando do resumo de atender adulto, criança, engasgo, coisas que todos nós temos que saber, todos nós, sem exceção, tá? Desde do profissional de saúde a um leigo, como ele tem uma didática espetacular, super simples que ele fala e dá para a gente entender. Eu mandei a live, 3 horas de live, eu acho que hoje na fila do supermercado, eu acho que assisti meia hora só da live, vai assistindo de pedacinho, mas vale a pena. Vale a pena você assistir o professor Leonardo Clemente da IBRAP, tá certo? Segue ele lá na IBRAP, porque é conhecimento. Conhecimento nunca é demais. É pouco. Tudo que a gente aprender ainda é pouco. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Força na peruca. Um grande abraço para vocês, tá? E até quarta-feira. Qualquer coisa, estou no grupo.